Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho em nome de Jesus Cristo como ministro do Evangelho de Cristo, trazendo hoje uma continuação do estudo sobre o gnosticismo. Esse é um vídeo que nós incluímos na playlist a respeito do gnosticismo aqui no canal, e inclusive você deve assistir os meus vídeos na velocidade 1.5, fica mais fácil de você assimilar as coisas, de entender, porque aqui a gente vai trabalhando com calma, mas na hora de você estar ouvindo, você pode acelerar um pouco, e não prejudica aí, pelo contrário, só melhora a sua absorção. E esse é um texto que está ligado aos outros, esse que nós vamos trabalhar é um texto que está ligado aos outros vídeos a respeito do gnosticismo que nós estamos fazendo. E hoje, de maneira especial, nós vamos estar trabalhando a respeito dos textos gnósticos que hoje estão em alta. Então tá lá você passando lá no Instagram, tá lá você olhando aqui no YouTube, no Facebook, lá no X, e de repente você vê uma proposta de espiritualidade. E aí você vê lá Evangelho de Tomé, e você pensa assim, poxa, tinha um Evangelho de Tomé, que legal, pô, eu queria ver, né? Às vezes você está passando lá e você vê assim, Evangelho de Maria Madalena. Maria Madalena também fez um evangelho, nossa, que progressistas, né? Que coisa moderna naquela época. Então você acaba falando assim, eu queria conhecer. Então eu queria combinar com você uma coisa. Se você tiver que ler um desses, que você leia consciente, sabendo que são textos do gnosticismo. E lembre dos alertas que eu fiz nos outros vídeos. Não estou dizendo que você vai botar fogo nesses textos. Não estou dizendo que você vai excluir as pessoas que vão estar postando isso. Não estou dizendo que você vai deixar de ler esses textos. Se você quiser ler, você leia. Mas combine uma coisa comigo, por favor, em nome de Jesus. Primeiro, dê um pouco de ouvido aos alertas que eu faço a respeito do gnosticismo nos outros vídeos. Depois, faça um propósito firme mesmo, de antes de entrar nesses livros fora do cânon bíblico, tenha o propósito de ler o cânon, a Bíblia Sagrada. Depois que você terminar e dominar esse assunto do cânon, depois que você dominar as Escrituras, então você passa para esses outros textos gnósticos, apócrifos, porque você terá uma rocha sólida para firmar os seus pés. Você terá ali um bom apoio para então você observar essas coisas. Porque se você nem leu o Evangelho de Mateus, se você não leu Atos dos Apóstolos, se você não leu a primeira carta de Coríntios, se você não leu a primeira carta de João, qual é a intenção dessa curiosidade de querer saber coisas fora do cânon antes de você ter essa estrutura? Olha, você deve conhecer as coisas, você deve olhar as coisas, mas você deve ter primeiro, antes de sair vasculhando qualquer coisa que aparece na internet, você deve ter o propósito de ter uma base sólida no seu coração. E a base sólida para o seu coração é a Bíblia Sagrada. Estude bem ela primeiro. Coma a palavra de Deus, faça como o profeta Ezequiel, sinta o gosto do mel da palavra de Deus dentro da sua boca, faça como o profeta Jeremias, faça como todos os profetas de Deus que comeram a palavra de Deus. Coma primeiro a Bíblia Sagrada, estude, receba aquela solidificação, e então, se você achar necessário, se você realmente quiser satisfazer esta curiosidade, ou quiser por motivos literários, poéticos, você quiser estudar esses textos, você faça isso. Então vamos passar agora a mencionar esses textos que estão em alta, porque quando você estiver passando lá na sua timeline, numa rede social, você vê um texto desse, não, o pastor Uriel já falou, isso aqui é um texto gnóstico. Então, eu posso ler? Pode. Mas quando? Depois que eu tiver a doutrina de Cristo firmada no meu coração. Por favor.
Amém? Porque depois que você entra por um caminho desse, para você se desvencilhar é complicado. Não é impossível para Deus, se Deus tem um plano na sua vida. Mas para que você vai se meter numa coisa que você está vendo que é cilada? Como diz a brincadeira aí, né? Chuta que é macumba. Mas o que você tem que fazer é olhar primeiro para a Bíblia, para a palavra de Deus. Cria a doutrina sólida no seu coração. Depois você vai estar buscando esses outros textos, se você quiser, se você ainda tiver essa necessidade. Mas eu acho que o Evangelho ele é completo, ele satisfaz o seu coração. Você nem vai ter interesse por isso aqui não, mas eu vou alertar. Tá aqui os textos, eu vou mencionando aqui, você preste atenção, por favor. Diz assim, vou estar lendo aqui, tá? E vou estar comentando como eu faço nos outros vídeos. Textos gnósticos populares atualmente. Atenção, igreja. Com base em discussões acadêmicas, interesse popular e menções em fóruns online, redes sociais, né? Alguns textos da biblioteca de Nag Hammadi e outros códices gnósticos são frequentemente destacados pela relevância e popularidade. Estão em alta agora, né? Esses textos atraem a atenção tanto de estudiosos quanto de entusiastas modernos devido à sua aparente profundidade teológica, beleza poética, perspectivas únicas sobre o primitivo, distorcidas, é claro. Então, quer dizer, esses textos, quando a pessoa é apresentada para ela, é apresentado com a proposta de uma espiritualidade mais elevada. Por isso que tem, inclusive, pessoas insatisfeitas com a sua igreja, né? E satisfeitas com a sua própria vida espiritual, elas acham assim, não, deve ter uma explicação mais difícil. E eu preciso encontrar essa explicação mais difícil para poder eu atingir essa espiritualidade. É o contrário. A explicação é a explicação simples do Evangelho. Cristo morreu pelos seus pecados e Ele quer que você o aceite como templo do Espírito. Ele quer que o aceite você sendo templo do Espírito Santo dele, para praticar o amor de Deus sobre a terra. A explicação é muito mais simples. Mas esses textos, eles vêm com a roupagem assim de uma espiritualidade mais profunda, uma coisa mais intrincada, mais complicada de entender. Então, mas é uma coisa que encanta. Por incrível que pareça, a coisa mais difícil, a armadilha mais bem feita é que encanta as pessoas. Então, por isso, estou aqui avisando você. Então, eles trazem assim, uma perspectiva, né, mais profunda do Evangelho. Eles trazem uma linguagem poética, porque eram filósofos, né, que estavam ali escrevendo essas armadilhas. E talvez na época lá eles não soubessem disso, mas os apóstolos fizeram. Alguns deles não soubessem disso, né? não fossem mal intencionados, vamos dizer assim, mas eles estavam tomando o caminho errado e estavam levando pessoas com eles. Então, mesmo na ausência da intenção, o perigo está presente. Então, diz assim, abaixo, vou listar, né? A partir de agora eu vou estar listando esses textos gnósticos e discutidos, que são discutidos atualmente, né? Com base em fontes da internet, né? Na popularidade que a gente vê aí, fóruns acadêmicos, essas coisas. Primeiro texto, o Evangelho de Tomé. Então, se você vê lá, na Evangelho de Tomé, o Tomé tinha um evangelho, vou ler. Olha, primeiro estude a palavra de Deus. Por que está em alta o Evangelho de Tomé? É um dos textos mais acessíveis e amplamente estudados, contendo 114 ditos atribuídos a Jesus, com ênfase no autoconhecimento e no reino interior. Sua simplicidade e semelhanças com os evangelhos canônicos o tornam popular entre os leitores modernos interessados em espiritualidade alternativa. Então, alguém que escreveu esse texto, dizendo que é de Tomé, porque geralmente esses textos não eram das pessoas, né? Era outra pessoa, que isso aí já é século I, século II, né? Então isso aí já depois da terceira geração, ali depois dos apóstolos, né? que são criados esses textos. E aí dizem que assim, Jesus disse isso assim, assim. Então a pessoa falou assim, olha, Jesus falou, mas se Jesus falou, deve ser uma coisa importante. Mas acontece que é mentira, é falsidade.
Então, quando a pessoa vai num texto desse, achando que ela está alcançando essa espiritualidade mais profunda, essa espiritualidade alternativa, na verdade ela está indo para um caminho contrário à cruz de Cristo. Então tem que estar alerta, né? O exemplo de interesse está em posts em redes sociais, né, que aparece muito, sua relevância por retratar Jesus como o guia para a autorrealização, né? A pessoa ser realizada, né? É a busca da felicidade, né? Meu irmão, a felicidade não é a primeira coisa a ser buscada, não, tá? Na verdade, você pode passar a vida toda sem ser feliz, importando que você tenha no seu coração Jesus Cristo como Senhor. Eu não acredito que Jesus vai deixar você na infelicidade. Pelo contrário, há um gozo, uma alegria em você saber que você tem a eternidade, na eternidade da salvação. Mas a felicidade não é um alvo de vida. A eternidade é o seu principal alvo de vida. Amém? O outro texto é o texto de Maria Madalena, né? Por que está em alta? Esse texto, encontrado no Códice de Berlim, é valorizado por destacar o papel de Maria Madalena como uma discípula importante, desafiando narrativas patriarcais e tradicionais. Sua ênfase na liderança feminina e na gnose o torna relevante em discussões modernas sobre espiritualidade e gênero. Então, por que o Evangelho de Maria Madalena, né? Então sugere ali relação de Jesus com Maria Madalena, coloca ela como uma discípula no mesmo patamar que os apóstolos, sendo que os outros textos são claros, né, que foram os 12 apóstolos escolhidos. Então, hoje, como você tem essa narrativa, toda a propaganda feminista trabalhando sobre isso, aparecer uma mulher como discípula é uma coisa que realmente vai chamar a atenção e a liderança feminina aqui, né, essa revolução feminina, né, que se aproveita de figuras como essa para dizer, olha, tá vendo, até Jesus tinha eleito uma discípula, mas não foi assim não, foi um milagre que foi feito e não tem nada a ver com ela se tornar discípula. Isso aqui é um escrito gnóstico que foi feito depois e falso, né? O exemplo de interesse é frequentemente citado em estudos contemporâneos sobre o papel das mulheres no cristianismo primitivo. O outro texto, o Apócrifo de João, o livro secreto de João, né? Então, tinha um livro escondido de João. Meu Deus do céu. É muito evidente o engano para as pessoas ainda acharem que estão atingindo a verdade. Então, por que está em alta? Considerado um texto quintessencial do gnosticismo, né? Um texto importantíssimo. Ele detalha a cosmologia gnóstica, incluindo a criação do mundo pelo demiurgo e a luta para libertar a centelha divina. Sua narrativa mítica complexa atrai leitores interessados em cosmologias alternativas. Então, quer dizer, por que é um quintessencial para o gnosticismo? Porque apoia as doutrinas. Apoia a doutrina do demiurgo, né? Da criação, da cosmologia, a criação do universo. Então, esses textos, na verdade, foram criados mais tarde para poder sustentar a doutrina gnóstica. Não são textos que foram realmente criados por João, eles são atribuídos a João, mas de maneira falsa. É como, por exemplo, no catolicismo, você tem os textos apócrifos. Por que foi insistido tanto porque os textos apócrifos estivessem ali na Bíblia católica, que a Bíblia evangélica não coloca? Porque eles sustentam coisas sobre o purgatório, por exemplo, doutrinas como purgatório, como adoração a Maria. Então, para que ter textos gnósticos? Para apoiar a doutrina gnóstica, mas só que a doutrina gnóstica é contrária à doutrina evangélica, é contrária à cruz de Cristo. Então você tem que perceber, mas por que estão querendo acrescentar mais livros? Estão querendo acrescentar mais livros, tanto no gnosticismo quanto no catolicismo, porque tem coisas que precisam ser apoiadas e não pode ser apoiado no vazio, então eles colocam esses textos dizendo que era dos apóstolos,
para dizer que tem apoio, mas na verdade não tem, né? O quarto aqui, o Evangelho de Filipe, por quem está em alta? Esse texto explora os sacramentos gnósticos e a relação de Jesus com Maria Madalena, sugerindo uma visão simbólica da ressurreição e uma união espiritual. Sua linguagem poética e temas místicos ressoam nos leitores modernos. Exemplo de interesse é frequentemente discutido em comunidades online por interpretação não ortodoxa de eventos da vida de Jesus. Então aqui você tem o anticristo, porque você tem a narração de um evento da cruz, da crucificação, como um ato simbólico, porque Jesus não teria vindo em carne, Jesus não teria morrido verdadeiramente na cruz, Jesus teria apenas feito uma representação lá para demonstrar o amor, né? Então, na verdade, esse texto aqui do Evangelho de Filipe é um dos mais perigosos, porque esse sim, ele fala, ele ataca diretamente a cruz de Cristo. Então, são textos posteriores que vêm para poder firmar essas doutrinas gnósticas, mas que causam um prejuízo tremendo na doutrina evangélica, né, na doutrina de Cristo, que leva muitas pessoas a perderem até a salvação se acreditarem num negócio desse, né? Então, também é um texto que vem combater a ortodoxia cristã. Então, tem que ter atento a isso e rejeitar essas ideias. Se você for ler por causa da poesia, do texto poético, então, tenha primeiro a base do Evangelho, a cruz de Cristo, bem firmada no seu coração, em nome de Jesus Cristo, bem consolidada a doutrina da cruz de Cristo no seu coração, para depois você ler esses textos. Então, tem aqui Trovão, Mente Perfeita, por quem está em alta. Esse poema enigmático, o que significa? Que essa é uma seita esotérica, só uns poucos entendem ali o segredo da gnose, né? Então a pessoa deixa a simplicidade do Evangelho para ir atrás de uma confusão mental. Esse poema enigmático, escrito na voz de uma figura divina feminina, é celebrado por sua beleza literária e profundamente mística. Sua abordagem universal e linguagem evocativa o tornam popular entre aqueles que buscam espiritualidade não dogmática. Quer dizer, sempre saindo dali do molde cristão tradicional. Então a ideia é quebrar as tradições para poder encontrar uma coisa mais elevada, que é difícil de entender, mas quando as pessoas indoutas, né, as pessoas sem conhecimento, olham para aquilo, é encantador, né? Aquela dificuldade de entender é encantador para a pessoa que não entende a simplicidade do Evangelho. Então, tem sido esse texto, Trovão, Mente Perfeita, né? Tem sido encontrado muito nas redes sociais e destacam a eloquência e conexão com o divino, né? Senhor. Hino da Pérola, por que está em alta? Um poema alegórico que narra a jornada da alma em busca da origem divina para alcançar o gnose, né? E é apreciado por sua beleza e simbolismo. É frequentemente citado em sua mensagem universal sobre a busca espiritual, né? A busca da gnose. Então esse é um texto que fala da jornada da alma para se desprender da prisão do corpo, para então voltar ao pleroma, que é a parte divina dentro da onde ela foi tirada pela criação defeituosa do demiurgo. Porque exemplo de interesse é recomendado em comunidades gnósticas por sua narrativa e poética acessível. Tá. Tem pessoas que querem saber assim, mas da onde o senhor está tirando essas informações? Dos próprios sites gnósticos. Você pode ir lá, se quiser ter o trabalho, vai lá, estuda lá direitinho, lê toda a doutrina dele para poder você entender. Mas eu já estou trazendo um resumo para evitar de você ir lá e até mesmo ser confundido se você não tem a solidez da doutrina de Cristo no seu coração ainda, né? Mas que vai alcançar em nome de Jesus Cristo, porque é uma palavra simples. O sétimo, Pistis Sophia,
Por que está em alta? Um dos textos gnósticos mais longos e detalhados encontrado no Códice de Asquil oferece uma visão completa da cosmologia e dos ensinamentos gnósticos. Sua complexidade atrai os leitores que buscam uma imersão profunda no gnosticismo. Isso aqui a pessoa que não embaralhou a mente dela logo no começo, ela quer mergulhar mais ainda, né, para embaralhar mais, né, para dizer assim, não, eu tenho um conhecimento mais elevado que as pessoas comuns não têm. Irmão, faz o seguinte, fica na simplicidade do evangelho, não mergulha nesse mais fundo aqui não, que é uma correnteza que você não vai conseguir sair depois, em nome de Jesus Cristo. Então, exemplo de interesse destacado em discussões de redes sociais, como um texto que oferece uma visão abrangente do gnosticismo. Então, é um texto mais completo, né? Contextos e observações. A maioria desses textos vem da biblioteca de Nag Hammadi, descoberta em 1945, é uma descoberta arqueológica, né? Que contém 52 tratados, muitos dos quais, por que descoberta arqueológica? Que entra o dedo da Igreja Católica, né? Como você tem a Igreja Católica perseguindo e matando e tocando fogo em tudo, o que os caras vão fazer? Vão enterrar os livros deles, né? Se eu escapar, eu volto aqui e resgato esses livros. Se eu não escapar, alguém mais tarde encontra, e é o que acontece. E quando encontra, é a sensação, né? Então, a violência usada pela Igreja Católica, né, na sua história, na verdade, só semeou para os nossos dias esse tipo de perturbação, né? Então, o que nós devemos fazer é não usar de violência, não atacar ninguém, né? Mas, na verdade, falar de forma dialética, explicar as coisas, né? Para que as pessoas possam entender o fundo maligno e conhecer o caminho da verdade em Cristo Jesus, né? Então, a descoberta reacendeu o interesse moderno nesses textos, né? Ou sensação, novidade, uma mentira velha contada de um jeito novo, né? Interesse contemporâneo. A popularidade nesses textos hoje reflete o interesse crescente em espiritualidades alternativas. De novo, mentiras antigas contadas de um jeito novo. Esse negócio de espiritualidade alternativa é tudo um caminho contrário ao caminho da cruz. Existe uma espiritualidade verdadeira, porque existe um único Deus verdadeiro, que é o Criador de toda a terra, dos céus, da terra, do universo, o verdadeiro, não um demiurgo defeituoso, mas aquele que se assenta no trono, que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar dos nossos pecados, que nos tem escolhido para ser templo do seu Espírito Santo, que veio, se sacrificou, mas que um dia, que subiu aos céus, mas que um dia voltará para buscar a sua igreja, para estar com ele eternamente, que restaurará todas as coisas, que vai fazer tudo ser restaurado, a sua condição de antes do pecado. Então, sai fora desse negócio de espiritualidade alternativa. Fique na simplicidade do Evangelho. Receba a fé para ser salvo. Seja salvo. Passe pelas águas do batismo. Tem uma playlist aqui também sobre as águas do batismo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Receba o batismo com o Espírito Santo. Seja cheio com o Espírito Santo. Viva uma vida plena do Espírito. Você não vai precisar dessas espiritualidades alternativas. Então, visões não ortodoxas de Jesus e críticas, quer dizer, gente que não quer sair fora do cristianismo tradicional, né? Então quer uma outra coisa, porque acha que o Cristo... Na verdade, tem muitos incrédulos dentro das igrejas, né? Vamos ser honestos, né? Também falar do nosso lado aqui. Tem muitos incrédulos que não crêem nem no batismo, não crêem na Santa Ceia, não crêem no Espírito Santo. E eles estão dentro da igreja. Na verdade, tem atrapalhado muitas pessoas pela sua incredulidade. Não crê na cura divina, fica defendendo a doença dentro da igreja. Jesus sai curando todo mundo. Aí chega dentro da igreja, o cidadão, ele pega,
amassa o evangelho, os evangelhos todos, joga na lata do lixo e fala que Deus tem um propósito na doença. Então a verdade é que a igreja tradicional tem feito tanto mal, tem jogado lama no evangelho e tem feito pessoas sair das suas igrejas porque estão sentindo que tem alguma coisa errada e estão querendo buscar essas tradições, essas doutrinas não ortodoxas, essas espiritualidades não tradicionais, alternativas, por causa da incredulidade das pessoas que estão dentro das igrejas. Então isso aqui também é um alerta para os crentes começarem a crer no Evangelho, na simplicidade, crer nos dons espirituais, crer na cura divina, crer na salvação, crer no Espírito Santo, crer na Bíblia Sagrada, no cânon bíblico, em nome de Jesus Cristo. Crer no julgamento, no juízo. Quando passar pelas águas, crer no batismo nas águas. Quando levantar o corpo, quando levantar o cálice, crer no corpo e no sangue de Cristo. Então a igreja precisa de voltar, ela precisa dessa espiritualidade simples, que ela abandonou a simplicidade do evangelho. Por isso que tem muita gente que fala, olha, vai dentro da igreja, olha, mas tem alguma coisa errada aqui, não parece com o evangelho. E ela sai e acha aí esses textos gnósticos, acaba pegando um caminho errado e acaba afundando mais no precipício, se embolando nessas doutrinas mirabolantes que inventaram lá, essas mentiras antigas contadas de um jeito novo, né? Então eu vou estar encerrando por aqui e louvando a Deus por você estar assistindo esses vídeos. Eu sei que às vezes é um pouco longo, mas que fique gravado no seu coração para você se livrar de todo esse engano e não vai atrás disso não. Isso aí é encantador, tá? Mas que você possa se guardar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de ser alertados pelo seu Espírito Santo. Obrigado porque o teu Espírito Santo tem mostrado, meu Deus, o caminho da verdade e nos alertado contra o caminho do erro. Que essa pessoa que está ouvindo, meu Deus, este vídeo, assistindo esse vídeo, ouvindo o áudio desse vídeo, que ela possa ser tocada pelo Senhor, ó Pai, e ter a confirmação de que o Senhor, meu Deus, tem um caminho simples, que passa pela cruz em direção à eternidade. Que o Senhor, meu Deus, em tudo seja glorificado na vida dessa pessoa. Também eu levanto a minha voz contra toda perturbação. E eu digo agora, em nome de Jesus, onde uma perturbação no coração dessa pessoa para ela abandonar a simplicidade do Evangelho, que essa perturbação saia e vá embora. Que toda incredulidade que estava impregnando o coração dessa pessoa, mesmo que ela fosse crente, ela estava, meu Deus, sendo atormentada pela incredulidade ao ponto dela querer sair em direção a uma busca maligna, contrária à cruz de Cristo. Que em nome de Jesus essa incredulidade saia e vá embora. Pois eu abençoo essas pessoas e digo que o Espírito Santo é com elas, em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.